Você sabia que um dos maiores eventos literários do Brasil acontece aqui no Paraná? Pois é verdade. A Semana Literária do Sesc acontece na capital e mais 23 cidades espalhadas. Como eu acredito muito que a força que o livro traz para nós em relação à consciência, ver o mundo diferente, até trazer prazer, eu vim aqui hoje mostrar para vocês essa feira. Venha comigo, venha! Eu estou aqui hoje na Praça Santos Andrade, em Curitiba, na frente da Universidade Federal do Paraná. E para mim é um privilégio, porque a origem do MAC é a origem dos livros. Estou aqui com a Celise. Sou Celise Helena Mineiro, sou gerente executiva do Sesc Paço da Liberdade, que esse ano é o responsável pela organização da Semana Literária e da Feira do Livro. Me conta um pouco dessa feira. Que número que é esta feira? A gente está na 36ª edição da Semana Literária e da 15ª com a Universidade Federal de Feira de Livro. Essa Semana Literária, ela faz parte de um conjunto de atividades do Sesc. Por que o Sesc abraçou a literatura? O que será que fez com que o Sesc fosse um apaixonado pelas feiras literárias? Porque no Sesc há 4 programas. O programa de assistência, o programa de lazer e esporte e o programa de cultura. No programa de cultura há várias políticas. Uma política é a política do livro e da literatura. A gente tem a política de artes visuais, a política do cinema, é a política para todas as linguagens. Tem todas as outras políticas. Tem algum festival de cinema, tem alguma coisa ligada festival de cinema, tem dança, teatro, e aí cada unidade trabalha da sua forma, né? Sempre com o objetivo de ampliar o acesso ao livro, à literatura, ao conhecimento. Então essa feira ela possibilita que você atinja um público muito maior do que a biblioteca que eu tenho dentro do Paço. O Paço da Liberdade, hoje ele é cuidado, ele é abraçado pelo Sesc. Pelo Sesc. É o Sesc que cuida. É uma biblioteca genial, porque ela tem 4.000 volumes e quando nós fizemos a Biblioteca do Paço, a gente pegou no MINC, na CAPES, quais seriam as disciplinas da área cultural, que a gente não poderia deixar de ter livro. A gente pegou e eram 23. Dessas 23, a gente veio conversar na Universidade Federal, na Belas Artes, na FAP. E assim, quem que é o melhor cara aqui que pode me ajudar a fazer literatura latino-americana? É fulano. Fulano, você pode me achar 100 livros que eu não posso deixar de ter na Biblioteca do Paço? 100 livros de literatura latino-americana. Hoje está lá? Está lá. Fulano, você pode me achar 100 livros de teatro e me indicar pelo menos 10 revistas de teatro? Top! O que ninguém tem ou que eu não posso deixar de ter, que vão procurar de qualquer jeito. Você consegue trazer gente, que é tão difícil, a literatura é uma coisa tão distante das pessoas, o livro. Como é que você faz essa ponte entre a tua feira e as pessoas? Olha, a gente começa por construir um escopo teórico. Então o escopo dessa semana, ele está ligado à literatura em movimento, que é a questão de mobilização, de movimento, dos fluxos da literatura em relação às outras linguagens poéticas, como dança, tal. A partir daí se monta um elenco de pessoas que possam atrair público, né, para falar, para estar aqui. Como é que você está tratando esse mundo da tecnologia, desse mundo do e-reader, do livro que você não lê mais o livro, você lê o livro digital? Eu vi ali que tem um senhor falando sobre isso. Você tem esse mundo analógico e digital aqui dentro? Há muita gente que já lê no suporte eletrônico, né? Nós estávamos conversando isso ontem à tarde aqui, porque há coisas que a gente procura e que só acha, né, que você esperava antes 15 dias para um livro chegar na sua casa, uma coisa que você está procurando para estudar, que o texto é em inglês. E hoje ali você abaixa e consegue ler com mais rapidez. Você acha que pegou? Não, ainda não? Acho que não tem. Não. As pessoas que frequentam a feira ainda são as pessoas do livro, do papel.
quase todas. Essa feira tenta aproximar um pouco os escritores, os escribas paranaenses da população ou não? Tenta, Tá é o tentando? objetivo, né, que os paranaenses tenham essa possibilidade. Todas as mesas, mesmo que venha uma pessoa de fora, está composta com um curitibano. Ontem o Rodrigo Garcia Lopes de Londrina, sempre gente daqui, né? Se eu trago alguma pessoa de fora, o contraponto é uma pessoa de Curitiba. Porque é bom ter esse diálogo, né? É bom ter esses registros diferentes. Tem gente nova pintando boa, assim? Diga uns 3 nomes, assim, 4 nomes de escritores que você acha que começaram a despontar que são do estado. Guilherme Contígio, foi considerado o muso da Flip desse ano, né? Olha, eu li sobre ele. Já é jabuti, né? Já é jabuti. Explica o que é jabuti nessa pessoa. Não vai saber o que eles estão falando sobre jabuti. Jabuti, a gente teve uma mesa que a gente estava chamando a mesa dos 3 jabutis. Jabuti é o maior prêmio de literatura do Brasil, né? Tem uma imensa visibilidade, uma imensa... A premiação é grandiosa, não em sentido financeiro, mas... Dá pra dizer, acho que dá pra dizer que é o Oscar da literatura. Dá. É, porque ele é feito na Sala São Paulo e abrange várias áreas, né? Vai desde a capa, das ilustrações, da tradução, dos editores. Então é um prêmio bastante amplo também. E o Guilherme já ganhou, o Eduardo Ribeiro, que esteve aqui no primeiro dia, também já ganhou, e o Galindo também já ganhou. E cada ano que passa, você dá uma musculatura, você está ficando maior, tem mais gente passando, você consegue perceber um fluxo de gente diferente? Tem. Na segunda e na terça, no domingo também eu conversei com todos os livreiros, na hora da montagem. Um bom termômetro, né? É. E eles estão vindo da Bienal do Rio. Me disseram que venderam pouco. A Bienal acabou há 2 semanas. E na segunda-feira eu voltei a conversar e na segunda foi vendido aqui 4.754 livros. Tudo isso? Tudo. Eu ia falar abaixo de 1.000 para você. Imaginei assim, o número. E aí conversando daí, na hora da tomada desses números, eles me disseram que está no mesmo patamar de antes da crise, de 2 anos antes. Mas a gente criou alguns mecanismos para essa feira que não haviam. Por exemplo, o cartão Fidelidade. Você comprando 5 livros, você vai no stand do Sesc e além de ganhar um brinde, você pode depois ganhar a possibilidade de no sábado, é um sorteio, de ir para o complexo hoteleiro do Sesc em Caiobá. Então isso tem um cartão Fidelidade para quem lê e compra. Então isso fez uma movimentação que os livreiros adoraram, acharam genial. O preço aqui hoje é um pouco diferenciado? Se eu for numa grande livraria em Curitiba, não, o preço é o mesmo, tem... Não, totalmente. Eu comprei um livro que eu queria comprar na área de antropologia, que estava 58, eu comprei por 22 aqui. Isso é um diferencial. São preços bem melhores e é para isso mesmo, né? É para o acesso ampliar, inclusive financeiramente, né? Se você tem preços melhores, você compra mais. Vamos dar uma caminhada por aí? Vamos sim. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais? De Minas, de Ponta Grossa, hein? Santa Catarina. Olha aí, ó. FESC. Uma boa aí, assim, tem muita universidade aqui dentro, sabia? Muita editora. Muita editora. Do estado, e muita Unesp, livraria, né? Que são livreiros, né? O livreiro da editora 34, que é uma editora excepcional, ele vem há anos, né? Participar, Um senhor super simpático, há anos ele está participando da feira e ama o que faz também, que é uma coisa bacana. Eles vêm sempre, esse pessoal da universidade? Vem um convite da universidade mesmo. Porque são livros muito difíceis de você comprar. Ou você compra direto no site da universidade, que também não acha. Não vai ter uma livraria da universidade, né? Que venda aquela coisa tudo específica, Então, é uma chance bacana tem de uma curadoria, né? Um conselho. Não vão editar qualquer livrinho, né? Não, de jeito nenhum.
estou aqui agora sentado num espaço dentro dessa festa da literatura. Ao meu lado está a Priscila. A Priscila vai explicar para a gente uma coisa que eu entendo muito pouco, eu já vi, mas não sei como é que faz, que é a marmorização. Ela está me contando que isso é uma coisa muito antiga. Primeiro eu queria agradecer muito porque é isso aqui que eu quero levar para as pessoas em casa. Uma feira assim de livro não é só uma feira de livro. Tem oficina, tem pessoas pensando na capa, pensando na edição, contação de história. Mas o que é essa bagunça organizada nossa aqui? A técnica que eu estou usando é uma técnica chamada Ebro, que na verdade significa nuvem. Por que nuvem? Porque todos os trabalhos que você vai ver, parece que ficam umas nuvens na água. O Ebro, na verdade, a gente trabalha em cima, sobre a água. Então a gente usa tinta, várias tintas, e depois trabalha com algumas ferramentas que nós temos aqui, que são da Turquia, tá? Lógico que aqui no Brasil a gente adaptou para o nosso jeito. Mas será que ainda existe isso na Turquia? Existe muito. Existem há muitos anos e existem vários locais, inclusive no Brasil, que tem cursos, né, de Ebro, porque o Ebro não é só feito no papel. Como nós estamos na Semana Literária, o certo é, como você falou, fazer em papel, para que a gente utilize na encadernação de agendas, de livros, né, e principalmente para as crianças aprenderem. Aonde que você foi aprender isso? Então, eu fiz um curso há uns 2 anos atrás com uma professora aqui em Curitiba que veio e eu aprendi, na verdade, em tecidos. Vou fazer uma propaganda. Essa roupa é de Ebro. Aí a gente adaptou para o papel para fazer uma marmorização diferente, né? Porque nenhum trabalho, você vai notar, nenhum trabalho fica igual ao outro, né? Esse papel, ele serve como se fosse uma capa do livro? É uma capa. Não é para escrever, né? Não, é uma capa para você encadernar. Começa por onde? Então, primeiro eu misturei uma água com gel específico, né? E agora eu escolho algumas tintas, vou utilizar esse equipamento que na verdade é uma vassourinha, né, de crina de cavalo. Não é tudo que eu estou olhando na água que vai sair no papel, não é isso? Não, é muito simples. Legal, hein? Você vai fazer com 3 cores, então? Vou fazer com 4 cores. 4. Vai ter que esperar muito depois que colocar a tinta até colocar o papel, não? Na hora, exatamente na hora. A única coisa que tem que esperar é depois que eu tiro o papel, para ele secar um pouco. Ah, que lindo, hein? Gostei. Depois fala desse gel, que isso é numa água com gel. É como se fosse uma gelatina, assim? É como se fosse uma gelatina. Mas não é gelatina, é um produto químico, né? É um produto químico. Esse é um pente tipicamente turco, tá? Que a gente trabalha penteando a água, sempre por cima da água. Mas eu vou mostrar para você, na verdade, um menor que fica mais fácil. menor que a gente fez aqui no Brasil, né? Numa marcenaria, para que as pessoas possam ter acesso. E esse aqui se chama bis, que também vai dar para trabalhar. É muito simples. Bis? Bis, o nome disso aqui é um bis. Agora você brinca de trabalhar na água, ó. E aqui você vai fazendo o formato que você quer. Quanto menos você mexe, mais cor aparece, tá? Eu vou fazer assim. Não mexa muito, então. Não, eu vou fazer só um pouquinho, pra gente só ver, e já vou fazer a impressão. Pego o papel, esse é um papel canson, tá? Com uma gramatura um pouco mais grossa, porque é para encadernação, né? Não pode ser muito fina. Coloco aqui em cima da água. Aí você vai me perguntar, vai demorar muito? Não. Eu só vou colocar aqui, pra ver se pega todo ele. Agora eu já vou tirar o papel. Muito lindo, hein? Meu Deus. E nenhum ficará igual ao outro. Parabéns. Não é muito fácil? Meu Deus do céu. Aprendi a fazer marmorização. Qualquer um pode fazer, claro. Qualquer e com a Priscila perto pode é muito fazer. mais fácil. Mas qualquer criança pode fazer. Ela é vlogueira, ela não é blogueira. É uma mistura de vídeo com blog e ela faz uma coisa que para mim é espetacular. Ela fala dentro do blog dela, no vídeo dela, os livros que ela leu e ela comenta. Viu? Pô, legal te conhecer. Obrigada. Fiquei muito Obrigada feliz. pelo convite. Bom, eu sou Gisélia Berspacher, eu sou jornalista e professora e eu tenho um canal Vamos Falar sobre Livros desde 2012 e a proposta é conversar sobre literatura de uma maneira mais informal e mais leve, mais divertida.
Eu achei muito fácil, assim, muito simples a maneira que você é. Sabe, a minha pergunta que eu queria fazer para você é, desde quando que você gosta de ler também? Eu gosto de ler desde sempre. Eu sempre tive muitos livros em casa, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu acabei lendo os livros deles desde sempre, vendo eles ler desde sempre. E a minha geração é uma geração que pegou Harry Potter desde o começo, O Senhor dos Anéis, a época dos filmes e toda essa coisa, então eu acho que isso acabou influenciando muito também. E a ideia? A ideia foi, não, eu vou me gravar aqui, vou olhar para mim. Não foi tão rápido, eu tinha me formado em jornalismo e tinha muita vontade de trabalhar com esse tema, mas estava trabalhando com outras coisas e eu descobri um pessoal que já estava fazendo isso e daí eu comecei a acompanhar esses canais e daí que veio a ideia de então fazer o meu também. Então, no fundo, você lê, aí você vai para frente de uma tela, para frente da tua câmera. Sim, e falar para uma câmera é meio esquisito, não é? Você lê um livro, tá bom, você lê um livro meia boca. Aí você chega e fala, ó, esse mês eu li um livro meia boca, ou Sim. Tem livro que você não fala? Não, eu falo sobre todos os livros que eu leio e se eu não gosto, eu falo que não gosto. A indicação, quem te indica um bom livro? Ou você se indica? Você vai numa livraria, eu, Gisele, vou lá, não, gostei dessa capa, já ouvi falar desse homem. Quem que é teu direcionamento? Eu tenho alguns amigos que me indicam livros e conhecidos agora, pessoas do próprio YouTube também me indicam livros, isso ajuda muito, mas também tem coisas de curiosidade, né? De achar na livraria, de já conhecer o autor e querer continuar lendo. Quantas pessoas você acha que você alcança dentro do YouTube? Dentro do YouTube, quase 25 mil pessoas. Comentam, pedem sugestão para você? Uhum. É? O meu público em geral é entre 20 e 30 anos. Diga dois livros que você gostou muito nos últimos 2 anos, Eu li recentemente um livro chamado Argonautas, de uma escritora chamada Maggie Nelson. Acabou de sair pela Autêntica, que me marcou muito. É um livro de memória / ensaio, muito interessante. E uma das minhas escritoras favoritas é a Susan Sontag. Então eu gosto muito do Na América, ou sobre a fotografia. Que legal. Você está influenciando? Influenciando pessoas? É. Sim, eu às vezes recebo comentários bem legais de pessoas que chegaram em livros que foram importantes para elas porque viram no meu canal alguma coisa assim. Eu acho muito recompensador. Você alguma vez já pegou um livro, já leu antes de ser editado? Alguém já pediu para você fazer isso? Já. Com frequência eu recebo provas de editoras. Assim. E aqui o que você vai fazer aqui na feira? Você vai falar hoje? Então, eles me convidaram para conversar na mesa para jovens leitores um pouco sobre essa questão do YouTube, né? Como é discutir a literatura numa mídia nova, uma mídia diferente, não padrão. Quando você vai para frente da tua câmera falar sobre um livro, você antes escreveu sobre o que você leu ou não? Eu costumo fazer anotações em anotação. tópicos, só para lembrar de falar tudo que eu quero e não me perder, mas não um roteiro, não. Eu achei isso muito educado, sabe por quê, não? Você não conta o final do livro. Não, as pessoas ficam muito irritadas se eu conto. Eu já aprendi a não contar. Não, você conta pouco, né? E se for contar, tem que avisar antes. Conto um pouquinho, uma espécie de sinopse e depois entro numa opinião, digamos assim, uma análise leve. Você faz assim É mais romance? Não dá pra dizer isso. Hoje eu vi que eu leio muito eu romance, mas tem não ficção. Eu gosto muito de ler quadrinho também. Também? Uhum. O que você está lendo hoje? Hoje eu tô lendo um romance chamado As Invernas, de uma escritora espanhola. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é para uma resenha, é trabalho. Uma história boa? Interessante, são 2 irmãs na Espanha e tem uma coisa meio de fábula, de magia, assim, bem curioso. Você lê esses livros mais fantásticos aí? Não tanto, mas de vez em quando sim. Paranaense, quem que você leu já, assim, que você gosta? Paranaense eu gosto muito do Carlos Machado. Dalton Trevisan, claro. Já leu alguma coisa do Trida Palli, do Miguel Sanches Neto? Não. Gosto muito da Giovanna Madalosso também. Ela agora está morando em São Paulo, mas ela nasceu aqui. É daqui? Uhum. Então você é vlogueira? Vlogueira, isso vlogueira mesmo. É blogueira com vídeo? Blogueira com vídeo. Bom, muito sucesso para você. Obrigada. Adorei te conhecer, hein? Prazer todo Continue meu. assim. Valeu. Meu nome é José Miguel Wisnik, eu sou escritor, músico, professor e vim à Feira do Livro para falar sobre Clarice Lispector. Primeiro, obrigado por a gente poder bater um papo. Eu que agradeço. Eu fico
Eu te perguntei, né, se você ainda é professor da USP. O que você fez faculdade? Você fez letras? Você começa com letras na sua vida? Eu fiz o curso de letras e fiz depois o doutorado em teoria literária e sou professor de literatura brasileira. Tudo na USP, mas ao mesmo tempo eu tive uma formação musical, eu estudei piano clássico e... Mas elas vêm junto, vêm paralelo, assim, com 20 e poucos anos? Não, veio desde criança que eu vim combinando as duas coisas, querendo ser escritor e querendo ser músico. E não sabendo se essas duas coisas podiam se juntar, como é que se combinavam ou não. E foram paralelamente? Eu fui tocando até quando eu entrei na faculdade. Aí o bicho pegou porque eu entrei em crise, né? Crise existencial. E a crise principalmente porque o piano clássico, para ser concertista, eu senti que seriam ou só aquilo e nada mais. E ao mesmo tempo, quando eu entrei na faculdade, final dos anos 60, então o mundo estava explodindo em acontecimentos culturais e políticos. Então, a música popular, né, os festivais da canção, estavam acontecendo e tudo isso em volta da faculdade, na verdade. Faculdade de Filosofia, em São Paulo, na Rua Maria Antônia, era muito próxima dos teatros, do Teatro de Arena, do Teatro Oficina, dos festivais, dos cinemas onde estava passando Glauber Rocha, Terra em Trânsito. Aí as coisas se chocaram, eu fiquei dividido, eu acabei largando o piano. E fiquei um tempo assim, sem saber o que fazer com a música, mas a canção foi a forma pela qual eu voltei para a música, porque a canção era, ao mesmo tempo, música e poesia, né? E, inclusive, naquele momento, com toda essa geração aparecendo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, em suma, todos esses poetas da canção, eu vi que a canção era uma saída para o meu dilema, entende? Então, quando eu acabei a faculdade, eu virei professor de literatura brasileira, mas comecei a fazer canções e tal, e a certa altura assumi que fazia música também. Então eu já gravei vários discos, tenho parcerias com Chico Buarque, com Caetano Veloso, com Tom Zé. Fiz trilha para cinema também, para dança. O Grupo Corpo de Belo Horizonte, compus música para eles. Mas aqui hoje você veio falar da Clarice Lispector? Hoje eu vim falar de Clarice Lispector aqui na Feira do Livro. Você já falou outras vezes sobre ela? Já falei sobre ela algumas vezes. No Instituto Moreira Salles, eles têm anualmente um evento chamado Hora de Clarice, né? Então eu fiz a palestra lá no... Fala com um público que não a conhece ou um pouco mais ligado a ela, nesse teu público aí lá? As situações variam, né? Mas Clarice Lispector é uma dessas escritoras que tem os seus apaixonados, né? Seus seguidores, é uma religião, às vezes. Que lindo. Então tem esses que são os leitores assim, ligados, mas tem aquele público que você quer conquistar para a leitura, né? Carlos Drummond, você falou que você está escrevendo um livro nesse momento. Eu estou escrevendo um livro sobre Carlos Drummond de Andrade. Eu dei aula há muitos anos, né? Porque como professor de literatura brasileira, tanto sobre Clarice, como sobre Drummond, sobre Guimarães Rosa e tal. Então eu dei muitas aulas sobre ele, mas eu nunca tinha ido a Itabira, a cidade natal do Drummond. E quando eu cheguei lá, eu tive um impacto muito grande da presença da mineração na cidade, que é uma coisa que a gente sabe, os poemas falam e tal, mas então aí eu senti que o impacto da mineração, a realidade da mineração, me fez reler a poesia do Drummond e entender de uma maneira diferente. Com outro olho. Por isso esse é um livro sobre Drummond e a mineração. É um livro que quer fazer justiça ao que é o poeta e o que é essa situação. Na verdade, que é uma situação da história brasileira, a história da mineração e o papel que teve Itabira na história da mineração brasileira. Que década do século XX? 1900. Ele nasceu em 1902 e já em 1910, em Itabira, as terras foram compradas por companhias mineradoras estrangeiras. Século, assim já era assim. Houve uma corrida
ao minério de Minas, mas aquilo ficou empatado muito tempo porque havia uma disputa entre os defensores da livre exportação do ferro bruto e da exploração do minério articulada com a implantação de uma siderurgia nacional. E isso deixou a coisa até a guerra. Só em 1942 que um acerto do governo Vargas... Você traz o mal que o minério trouxe? Você traz esse... Totalmente. Você está falando que vai ser um pouco do petróleo também, né? O rastro que deixa, né? Exatamente. Não, a presença, a Vale do Rio Doce foi criada para explorar o pico do Cauê em Itabira. Poxa, foi no epicentro do negócio. A palavra que eu uso no livro é epicentro. Exatamente. Você foi no ponto. Passava aí a noite conversando com você. Então, ó, dia 8 eu vou lá, hein? Dia 8 de outubro. Então, dia 8 de outubro, no Guairinha, em Curitiba. Você vai ver o chão onde você dizer. O Zé Miguel vai tocar lá. Exatamente, com a Nausé. Em 2018, daí você já tem um livro, né? O livro sobre Drummond. Boa sorte aí. Beleza, igualmente. Larissa Spector neles aí. Hoje, eu vim conhecer um evento que acontece no centro de Curitiba e também espalhado pelo interior do Paraná, que fala sobre livros. Conversei com muita gente, uma experiência diferente para mim. O livro tem uma importância única na minha vida, porque eu acredito. Ele abre os corações, abre os olhos e mexe com a cabeça das pessoas. Depois de gravar o MAC aqui, a minha vontade é ir para casa, pegar um bom livro para ler. Tchau e até o próximo MAC.